Chegou a hora de falar de campeã aqui na retrospectiva de 2022 do Escanteio SP. A Lusa portuguesa venceu a Série A2 do Campeonato Paulista, conseguiu o tão almejado acesso à divisão principal do nosso campeonato estadual, mas no segundo semestre ficou um gostinho amargo na boca pela falta de título na Copa Paulista. Tivemos troca de comando técnico, bastidores agitados na equipe do Canindé. Vem comigo que a gente vai relembrar tudo isso e muito mais. Fala galera, eu sou o Felipe Leite, começando mais uma edição da retrospectiva de 2022 do Escanteio SP. Ao meu lado, Henrico Liberatore, cracaço. E hoje a gente vai falar sobre a Portuguesa de Desportos, a portuguesa, nossa querida Lusa. Pois bem, Henrico, começando pelo começo, começando pelo início do ano, a Portuguesa fez uma campanha muito boa na primeira fase da Série A2. Perdeu um jogo só. 9 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 32 pontos, a melhor campanha geral. Então, dominante. O time de Sérgio Soares foi dominante. Nas quartas de final, derrota o Primavera com 2 derrotas simples de 1-0. Nas semis, vence o Rio Claro, empata no segundo jogo, avança a final. E aí, na grande decisão, empata o primeiro jogo com o São Bento 1-1 no Walter Ribeiro. E no Canindé, vence por 2-0. Já tinha conquistado acesso, o clima já era de festa, mas a Lusa voltando aí a levantar um caneco, Rico. Sem dúvida, Fê. Portuguesa na Série 2 foi incontestável. A Portuguesa teve, como você disse, teve uma derrota em 21 rodadas. Essa derrota foi para o Rio Claro na primeira fase, justamente o Rio Claro que foi o adversário da Lusa nas semifinais. Mais uma vez o Rio Claro parando nas semifinais, mas isso fica para do Rio Claro. O Rio Claro foi ao lado do São Bento, do São Bento na final. Foi o único time que deu trabalho de fato para a Portuguesa em termos de resultado de jogo. O São Bento empatou com a Lusa na terceira rodada, no Canindé, e na final empatou o primeiro jogo em Sorocaba, e depois perdeu na volta da final no Canindé por 2-0, e com 2 gols contra. Então não dá nem para dizer que a Portuguesa fez gol no São Bento com seus próprios jogadores, porque foram 2 empates por 0-0 e uma vitória por 2-0 com 2 gols contra. Porém, os outros times do campeonato, claro, teve até algumas derrotas em que a Portuguesa jogou, algumas vitórias em que a Portuguesa não jogou bem. Eu lembro da vitória contra o Taubaté, que a Lusa não fez uma partida muito boa. A Lusa contou com o gol do Patrick nos acréscimos para virar. Saiu perdendo com o Claudinho, acho que aos 4 minutos, e aí o Robertinho foi expulso ainda no primeiro tempo, e a Lusa ficou o segundo tempo inteiro batendo com 1 a mais, tentando fazer o gol. Saíram os gols, mostra como a Portuguesa da Série 2 conseguia ganhar sem jogar bem, e quando jogava bem não tinha para ninguém. O fato era esse, quando a Portuguesa estava no seu melhor, não tinha para ninguém na 2. 13 vitórias e 1 derrota em 21 rodadas já diz praticamente tudo. A gente nem precisa ficar falando mais do que isso, não. E aí, Rico, até só para também a gente fazer o nosso jabá, né? É necessário. Mostrando realmente como você falou, como a campanha da Portuguesa foi muito boa, foi dominante na Série A2. Luiz Ricardo, lateral direito. Tomazella, o goleiro. Marzagão, volante. O Sérgio Soares, técnico da Portuguesa, todos receberam em mãos o terceiro troféu Jupe Escanteio SP. A Portuguesa, de 12 representantes da seleção, claro, porque são 11 jogadores e o técnico, conseguiu 1/3 dos prêmios. Mostra realmente, né, Rico? Só para você falar um pouquinho mais sobre como foi dominante esse primeiro semestre da Portuguesa. E a gente já pode até começar a fazer o paralelo para o que aconteceu na segunda metade do ano. Que aí foi, como eu falei na introdução, deixa o gosto amargo na boca, né? Eu tô silenciado. Infelizmente, eu estou silenciado. Ele começou ontem. Vamos lá. Não somente a Portuguesa ganhou 1/3 dos prêmios do troféu Escanteio SP, como somente jogadores da Portuguesa tiveram votos de melhor jogador. O Daniel Costa teve 5 e o Patrick, zagueiro, teve 3, incluindo o deste que vos fala. Eu achei que o Patrick foi o melhor jogador da 2 e acho que ele é um cara que, dando tudo certo na carreira dele, ele tendo uma trajetória suave,
uma trajetória sem muitos obstáculos, sem uma lesão completamente fruto do azar, como ele teve esse ano, que ele fraturou a costela. Se ele tiver uma trajetória de carreira limpa, suave, eu não tenho dúvida que um dia a gente vai estar vendo esse cara na Série A do Brasileiro. Quem sabe alçando voos maiores, porque é um jogador diferenciado. E outros jogadores que são diferenciados nesse meio de A2 e que inclusive ganharam uma chance de jogar um. Eu cito o goleiro Tomazella, que é um dos melhores goleiros foi um dos melhores goleiros da A2, indiscutivelmente. Já era antes da A2, e com a A2 finalizada, ele para mim era... Três goleiros receberam votos de melhor goleiro da A2, e um deles seria o Tomazella, sem dúvida alguma. E eu penso no Marzagão, que é um volante que, apesar de ser um cara mais veterano, você não dá 30 e poucos anos para ele assistindo ele jogar do estádio, principalmente. Da Eleven, né, na televisão e na internet é uma coisa, do estádio é outra completamente diferente, porque no estádio você vê a movimentação do cara sem bola. Você vê a importância que ele tem de orientar o posicionamento da defesa e também do meio para frente. Eu colocaria o acesso, claro, sem desmerecer o Luiz Ricardo, que é um tremendo lateral, sem desmerecer o Eduardo Diniz, que fez uma boa Série A2 como na esquerda também, mas eu acho que os pilares da Lusa foram esses quatro: Tomazella, Patrick, Daniel Costa e o Marzagão. E sem esquecer também do Caio Mancha, que não teve uma Série A2 muito artilheira, ele atuou saindo da área, ele fazia mais um pivô, mas o Caio Mancha foi um dos jogadores da Lusa que deram um passo à frente na Copa Paulista, justamente quando o time caiu muito de produção, que a gente já vai chegar nisso. Mas ele mostrou que, apesar de ele não ter sido um dos grandes destaques da A2, ele era um dos grandes jogadores do elenco. Inclusive, foi contratado pela Briosa aí, e eu não duvido que seja um dos artilheiros da A2 do ano que vem, não. Maravilha, concordo com você, não duvido também. Caio Mancha tem um faro de homem-gol. E aí a gente chega na Copa Paulista, né, Rico? E todo o clima de festa, todo o clima de celebração pelo título da A2 vira é aquele meme, essa festa virou um enterro. Só lembrando, a Portuguesa teve um Toninho Cecílio muito atuante esse ano como diretor de futebol, acho que é importante a gente falar isso. Teve uma diretoria que pensava realmente o futebol, já montando uma estrutura. E o Sérgio Soares era a ponta final disso. Eu lembro logo depois da Série A2, ele elogia, ele exalta o projeto de Portuguesa, ele mira a própria continuidade no cargo. Só que aí o que acontece? A Portuguesa cai no grupo 3 da Copa Paulista, com Cachorrão, Juventus, Oeste, Água Santa e São Caetano. Sofre, sua muito para passar de fase. Esse grupo foi um grupo, né, Rico, que foi extremamente equilibrado. Foi muito equilibrado. O Oeste não classificou para o mata-mata, ficou na 4ª colocação com 14 pontos. Né? O Botafogo passou em segundo, por exemplo, no grupo 1 com 12. Então, assim, só para vocês perceberem o nível de equilíbrio daquele grupo. A Portuguesa somou os mesmos 14 pontos do eliminado Oeste, teve exatamente a mesma campanha, mas passou pelo saldo de gols, que teve um a mais. Então, assim, foi realmente uma classificação complicada. No mata-mata, Rico, nas quartas de final, vence o Desportivo Brasil no Canindé, 1-0, segura o empate no Ernesto Rocco, 2-2, e avança para semis. Só que qual que é o problema? A gente já falava que o Desportivo Brasil seria outro, porque perdeu o seu principal jogador, o artilheiro Alisson Bahia, que foi para o futebol português. Então o Desportivo Brasil estava descaracterizado. A Portuguesa, claro, não tem nada a ver com isso, fez o seu trabalho, fez a sua lição de casa e avançou. Só que aí na semifinal, empata com o Marília no primeiro jogo, perde o segundo, está eliminada da Copa Paulista, não consegue nenhuma vaga em futebol nacional em 2023, seja a Série D, seja a Copa do Brasil, por estar fora da decisão. E aí, Rico, começa a barca. Sérgio Soares é demitido, então o projeto de continuidade, evidentemente, não acontece. A Portuguesa faz mudanças no seu elenco, como, por exemplo, o Caio Mancha, que você falou, e contrata o Mazola Júnior, que estava no Novo Horizontino. Dava para imaginar, e aí eu faço a pergunta para você, dava para imaginar um segundo semestre ruim que a Portuguesa teve, porque foi ruim, depois de uma primeira metade do ano fabulosa? Dava para imaginar, mas entre imaginar e ela se materializar, há uma distância um pouco grande. Agora que a Copa do Mundo está acabando, dá para a gente tirar vários paralelos do que aconteceu com essa Portuguesa com o que aconteceu com a seleção brasileira. O Brasil, pelo menos para mim, era a melhor seleção da Copa do Mundo.
o melhor elenco da Copa do Mundo era o brasileiro. E a gente cobrava muito. A gente cobra todo time que tem um padrão de jogo. E o Brasil tinha um padrão de jogo muito claro. O problema é que esse padrão era claro para todos os adversários. Então, quando você tem um padrão de jogo muito claro, fica mais fácil de você marcar. É diferente do que aconteceu, por exemplo, com o 15 de Piracicaba, que poderia te surpreender de várias. Isso falando na Copa Paulista. O 15 de Piracicaba que poderia te surpreender de várias maneiras. O Marília que, dentro da mesma escalação de 11, poderia jogar de 3, 4 formas diferentes. E às vezes, se você está vendo na televisão, você nem nota uma diferença muito, muito grande entre as formas de jogo, mas é um posicionamento de 2 caras que pode mudar. Um lateral que avança, 2 laterais avançam, hoje os laterais não avançam, são coisas, pequenas coisas ali que podem mudar toda a estrutura de um time dentro de um jogo. E eu acho que na Copa Paulista, a Portuguesa era claramente o adversário a ser batido. Quando isso acontece, a gente tem um favorito e 16 times tentando desbancar esse favorito. Então, sem dúvida, todos os times que enfrentaram a Portuguesa ajudaram muito. Tudo que já tinha sido feito na 2 e o que estava acontecendo na Copa Paulista para a Lusa não repetir esse desempenho. E a primeira fase da Lusa foi bem abaixo. A Portuguesa começa perdendo para o Água Santa num jogo em que não jogou tão mal. No segundo jogo, ganha do Juventus na Rua Javari. Só que o primeiro tempo foi um passeio do Juventus que o Tomazella evitou que a Lusa saísse para o intervalo com 2-3-0 contra. E aí no segundo tempo a Lusa vai e faz um 2-0. O segundo tempo foi talvez a melhor atuação da Lusa na Copa Paulista tenha sido esse segundo tempo. Algo parecido acontece contra o São Bernardo. O primeiro tempo, no primeiro jogo contra o Cachorrão na primeira fase, foi um primor, foi 3-0, fora o baile. Aí no segundo tempo tirou o pé, tomou até um gol, mas uma vitória por 3-1 incontestável. Só que aí no segundo jogo, né, no jogo do retorno, perdeu por 3-2 em Santo André. O jogo foi no Bruno Zé Daniel e a Portuguesa perde do Cachorrão, que foi o pior time do grupo. Essa derrota caiu com uma bomba para a torcida. Aí que surgiu a pressão para cima do elenco, para cima do Sérgio Soares, porque era um time que todo mundo lá de dentro, nós aqui da imprensa, torcida da Lusa e dos outros times, a Portuguesa era o claro favorito para ganhar a Copa Paulista. Não digo nem para chegar na semifinal e se contentar com uma vaga na Copa do Brasil. Era favorito para ganhar. Só que aquela derrota para o São Bernardo escancara que a Lusa da 2 era muito melhor que a da Copa Paulista, com a maioria dos jogadores do time titular. Só que a gente fala em número, mas a Portuguesa não tinha Patrick, que foi emprestado, a Portuguesa não tinha Eduardo Diniz, a Portuguesa tentou achar o lateral esquerdo titular durante toda a Copa Paulista, trocando entre Samuel Balbino e Carlos Henrique. No fim, nenhum dos dois ficou para o Paulistão A1 do ano que vem. E sem dúvida, o melhor lateral esquerdo da Lusa foi o Eduardo Diniz. E eu acho que ele fez muita falta na Copa Paulista. Mas alguns jogadores importantes que foram e voltaram, eu lembro do Luan, o Gustavo França saiu da Lusa, o Gustavo França foi um dos bons jogadores da Série A1. O Cezinha teve uma função um pouco mais artilheira na Copa Paulista, sendo que na Série A2 ele era mais responsável pela armação das jogadas. Então parece muito pouco isso que eu tô falando. Sai um zagueiro, sai um lateral, um ponta vira meia e falta esse ponta lá na frente. Parece que é muito pouquinho, só que você vai juntando tudo e aquilo vira um monte de problema. A Portuguesa não conseguiu achar um ponta direita, a Portuguesa não conseguiu achar um lateral esquerdo, não conseguiu repor a estabilidade que dava o Patrick na zaga, e isso se refletiu nos resultados. Se a gente fosse ver os jogos sem uniforme, os dois times jogando um de branco e um de preto, e sem saber qual que é o time, a gente nunca teria colocado a Portuguesa como candidata à final da Copa Paulista. A gente só colocava pelos nomes que tinham, pelo técnico que tinha e pelo desempenho da 2. Se a gente não soubesse quem estava jogando, a gente jamais colocaria a Portuguesa candidata à final. Se eu soubesse o que aconteceu exatamente, eu teria substituído o Sérgio Soares na Lusa, eu estaria no lugar do Mazola Júnior, mas eu não tenho essa capacidade, sinceramente. Então, fica só para a gente pensar o que aconteceu. Maravilha. Com essa, então, a gente passa a régua na temporada de 2022 da Portuguesa. A Portuguesa
que não estará tanto assim na cobertura do Escanteio SP em 2023, mas claro, foi uma das protagonistas deste 2022 nosso, certo? Eu sou o Felipe Leite, estive aqui com o Henrico Liberatori, te convido a deixar o like nesse vídeo aqui do Escanteio, se inscrever no nosso canal, caso você não tenha feito isso ainda, e ative o sininho. Por que ativar o sininho? Porque aí você vai receber notificação de todo vídeo de retrospectiva que vai entrar a partir de agora. A cada dia temos muito mais clubes para falar, certo? A gente se vê amanhã. Um beijo. Até a próxima. Só lembrando, pessoal, que nós fazemos parte da teia da NWB. Estamos muito felizes com isso. A principal content tech esportiva do Brasil. E com isso, quem acompanha o nosso canal tem direito a um cupom de desconto lá no site da Centauro, hein? Corre! O cupom é Escanteio SP, tudo maiúsculo, tudo junto, dos produtos lá no site. Fiquem de olho também nas promoções que a gente vai divulgar nas nossas redes sociais e na nossa estante virtual. O link está aqui abaixo na descrição. Você compra artigos esportivos e, de quebra, ajuda a gente a seguir crescendo. Combinado? Então, Escanteio SP, esse é o cupom, tudo maiúsculo, tudo junto. Corre e aproveita. Valeu!